Oi gente, tudo bem? O professor Rafael hoje vai falar um pouquinho sobre funções que a gente vai agora estar estudando nesse bimestre, exatamente agora no segundo bimestre de vocês, primeiro ano do ensino médio, né? Pessoal, então funções. Primeiro a gente vai ter uma definição bem simples e curta de função, para a gente entender um pouquinho sobre ela. Funções é a relação entre duas grandezas. Então, gente, quando a gente fala de funções, a gente está relacionando duas grandezas. E a gente já viu lá no começo do bimestre, vendo a ideia de proporcionalidade, o que são grandezas. São aquela ideia de coisas que a gente consegue medir, que a gente consegue ter relação entre comprimento, peso e assim por diante. Então a gente vai analisar aqui uma situação, um exemplo de função. Na rodovia, um carro mantém a velocidade constante de 90 km por hora. Então, em velocidade constante de 90 km por hora, o que vai acontecer? Veja a tabela que relaciona o tempo t em horas e a distância d em quilômetros. Gente, primeira coisa a gente tem que entender o que o enunciado está dizendo. Ele está dizendo que uma rodovia, um carro, sempre vai estar a 90 km por hora. Então, se está na subida, está na curva, descida, tanto faz o declive da nossa pista, esse carro sempre vai estar a 90 km por hora. Isso é importante porque para a gente poder relacionar essa tabela agora da função. Então a gente tem aqui o tempo em horas, distância em quilômetros, e ele está dizendo para a gente, em meia hora, o carro andou 45 km. Em uma hora, 90 km. Exatamente, ó. Mantém a velocidade constante de 90 km por hora, ou seja, 90 km por hora. Em 90 km por hora ele vai fazer no tempo de uma hora. Então, relacionando isso, a gente tem uma tabela aqui, em 2 horas 180 km e assim por diante, em 3 horas 270, percebo que sempre multiplicando por 90. Com isso, gente, a gente consegue perceber o seguinte, que a distância percorrida depende do tempo. Então, o que a gente pode escrever aqui? Pode escrever a seguinte função, que é a distância d, vou chamar a distância de d, já está até no enunciado aqui, né? A distância d, ela depende do tempo. Ela é igual a quem? A relação do 90 km por hora, então esse número será fixo, vezes o tempo t. A gente tem essa função aqui. Gente, aqui a gente tem nítida uma ideia de função. A gente pegou uma situação do cotidiano e escreveu na forma de função. Por que a gente relacionou isso? Porque a gente consegue, por exemplo, saber o seguinte, depois de 5 horas, qual será o percurso feito por esse carro? Quantos quilômetros ele vai ter andado? Gente, é bem simples. Eu pego essa função, eu quero saber a distância, então eu trago essa funçãozinha aqui dele e escrevo o seguinte, que 90 vezes 5 será a distância que ele percorreu em 5 horas. Vamos analisar quanto que vai dar isso? Então, a distância será quanto? 9 vezes 5, 45. Acrescento 0, 450 quilômetros. Então, em 5 horas, esse carro vai ter andado, percorrido 450 quilômetros. É importantíssimo isso, gente, uma função, porque eu posso até aumentar. Eu quero saber esse carro, quantos quilômetros ele vai andar daqui 20 horas. Aí eu vou ficar somando 90, 90, 90? Não, eu vou usar a ideia da função. Gente, e ainda dentro da função, esses carinhas aqui, essas letras, elas têm nomes. O D, ele não está dependendo, ela não é uma variável que depende do T, então de acordo com o valor de T, eu acho uma distância. Então, esse D aqui, ele é chamado de variável dependente. Então, o D é chamado de variável dependente. É importante conhecer isso para a gente responder a alguns exercícios. Se o D é a variável dependente, o T é a variável que não depende de ninguém, ou seja, ela é a variável independente.
Então a gente tem aqui variável dependente e variável, até faltou ver aqui, né? Variável independente. É importante conhecer essas duas variáveis para a gente responder alguns exercícios. Então, sempre quando eu tenho variável dependente, ela sempre depende de alguém, a gente vai ter uma variável independente. E sempre a gente vai estar percebendo que a gente troca esse valor para achar, por exemplo, no nosso caso aqui, a distância, sempre a gente vai trocar a variável independente. É importante conhecer esses dois casos aqui. Gente, aqui é uma ideia do que é uma função. Eu vou deixar uma atividade para vocês, do livro que eu estou usando, para vocês tentarem fazer, para vocês pegarem primeiro essa ideia de funções. Conforme for passando a semana, a gente tem 4 aulas por semana, hoje a gente está na quarta-feira, a gente está indo para a segunda, amanhã tem outra e sexta tem outra. Eu dou mais algumas ideias, a gente já vai entrar em função de primeiro grau e a gente vai entrar em gráficos. É muito importante o gráfico, gente. Por quê? Se vocês notarem no caderninho São Paulo Faz Escola, tem muito gráfico para vocês trabalharem lá. Então a gente vai entrar no gráfico logo logo. E logo adiantando, a gente vai perceber que a gente vai ter dois tipos de funções nesse primeiro momento, a função de primeiro e a função de segundo grau, onde uma das funções a gente sempre vai ter uma reta como resultado do gráfico, e outra função a gente sempre vai ter uma parábola. A parábola é aquela curvinha que a gente faz dentro de um plano cartesiano. Muitos de vocês já devem ter se deparado com elas no nono ano, desculpa. Então, gente, na próxima aula eu gravo uma ideia para vocês já do que é a função de primeiro grau, a gente já vai conhecer ela um pouquinho. Função de primeiro grau que a gente também chama ela de função afim, mas hoje a gente fica por aqui. Então a relação aqui entre duas grandezas é chamada de funções. A gente tem a ideia de transformar uma situação em uma função para a gente poder calcular alguns valores. É importante saber tirar essa função de uma situação problema do jeito que a gente fez aqui. Então a distância dependia do tempo. Para eu saber quantos quilômetros esse carro andou, eu preciso saber quanto tempo ele está andando. Ok, galera?